respostas curtas, né, que a gente pode ter. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma pergunta. Não tenho alguma pergunta, então vou fazer a pergunta que eu recebi ontem. Deixa eu ver aqui, deixa eu ir lá nelas. Pronto. Aqui está. A primeira pergunta que eu recebi ontem diz assim: por que se vivia mais antes do dilúvio? Né? 300 e tantos anos, 400 e tantos, 600 e tanto, 900 e tantos anos. Por que se vivia mais, né, antes do dilúvio? Aí a resposta: não se vivia mais. Acontece que os textos de Gênesis 1 a 11 são textos parabólicos. Ou seja, não são essenciais que tenham acontecido. Eles são mencionados para explicar algumas verdades, como também eram as parábolas de Jesus. Para os judeus, grandes números de idade significavam pessoas muito abençoadas. Então, aqueles grandes números não indicavam grandes idades, mas grandes importâncias diante da teologia de Moisés. Tá? Então, Matusalém viveu 900 anos. Isso quer dizer que ele era uma pessoa muito abençoada, tá? Uma pessoa muito dedicada a Deus, uma pessoa muito agradável a Deus e por isso foi muito abençoado. Mas teve um que viveu 365 anos, que foi, como é o nome do menino que andava com Deus? Esqueci o nome dele. Então a Bíblia diz, e fulano andava com Deus, né? Andava com Deus. Então, o texto quer dizer que ele viveu 365 anos. Ora, 365 anos equivale a 365 dias. Aí vem, um ano. Terminou um ano, começa outro. E começa outro. E começa outro. Então, termina sendo uma coisa infinda dentro do raciocínio hebraico. Então, por isso que ele foi tomado por Deus. Ele andava com Deus e ele aí agora não morreu. Ele foi tomado, ele passou agora para Deus. Isso quer dizer que não é que os outros não foram para Deus. Quer dizer que ele passou a ser ainda mais abençoado do que as outras pessoas. Tá bom? O nome dele, gente, andava com Deus. Esqueci, né? Mas está lá, todo mundo conhece o nome dele. Segunda pergunta. O que é a ira de Deus no texto bíblico? A Bíblia fala, né? E a ira de Deus permanece sobre ele, e a ira de Deus isso, a ira de Deus. Então, o que é a ira de Deus no texto bíblico? Deus não é amor? Como é que tem esse negócio de ira? Então, vamos ver aqui. Deus é totalmente amor, portanto, nunca é o contrário. Mesmo que ele quisesse, não é? Mesmo que ele quisesse, ele não seria o contrário disso. Ira, no texto bíblico, quer dizer o contrário da salvação que Deus estabeleceu para todos que se submeterem ao convencimento do Espírito. A graça determina com quem quer mudança espiritual diante desse convencimento. O Espírito de Deus opera a conversão. Quem não desejar isto permanecerá sob a condenação eterna. Então, veja, por causa do pecado, todos estão condenados, certo? Então, essa é a condenação. Uma pessoa que aceita o convencimento do Espírito, então ele nasce de novo. O Espírito produz esse arrependimento e a conversão. Essa pessoa não vai permanecer nessa situação condenada. Então, a ira de Deus está nisso. Então, aquele que permanece aqui, esse vai continuar condenado. E aquele que passa pelo novo nascimento, esse vai para uma nova vida, esse vai para a eternidade com Deus. Tá? Ok. Agora aqui a terceira pergunta. Num casamento, o marido deve amar agape ou eros a sua esposa? Né? É amor agape ou amor eros? Os dois tipos de amor.
o esposo, pela vontade de Deus e para o bem dele, e para o bem da esposa e dos filhos e de toda a sociedade, deve ter o amor eros, deve se condicionar nisto, é muito bom e ele deve alimentar muito isto, o amor eros, o amor, né? Aquele amor próprio de um homem para com uma mulher, tá bom? Ele deve alimentar-se disso, ele deve promover isso, né? Ele deve condicionar mesmo o seu coração a se lembrar e a querer esse amor para com sua esposa. Mas deve também ter o amor agape, o desejo de manter-se amando a esposa. Tudo e todos saem ganhando muito com isto, principalmente ele próprio. Então, o amor eros faz bem a ele e também o amor agape faz bem a ele em relação à sua esposa. Tá bom? Então, essas são as perguntas de hoje que a gente respondeu e a gente vai para um outro momento, finalizando o nosso culto.